Que alegria estarmos reunidos aqui nesta manhã de oração. E eu tenho certeza que aquilo que o Senhor nos traz para que partilhemos nesta manhã será sim um divisor de águas na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus. Porque o tema que nós vamos falar agora é um tema de suma importância na vida de todos aqueles que decidem caminhar com Deus, que é exatamente a oração. O tema do nosso encontro é esse, não é? Sem oração não há vitória. É o tema dessa pregação. Eu quero conversar então com vocês sobre essa realidade da oração, a necessidade da oração, que nós podemos trazer nesta manhã como modelo de oração, os frutos da oração, como rezar, por que rezar. Então, pede ao seu anjo da guarda que te ajude a estar inteiro nesta pregação. E eu quero começar trazendo uma jovem que faleceu aos 19 anos, mas chegou ali à maturidade da fé. Eu já vou aí, já passei dos 30, quase chegando nos 40 e ainda não cheguei lá, mas eu estou tentando. Vocês estão tentando também? Então pronto, é isso que importa. Importa que a gente está lutando. Mas ela chegou à maturidade da fé aos 19 anos, talvez antes disso. Essa jovem beatificada pela igreja, o nome dela é Chiara Luce. A beata Chiara Luce. E na vida dela há ali um divisor de águas que ela vai dizer os 25 minutos. E houve ali 25 minutos na vida da Chiara que foram decisivos em toda a sua história. Entre o diagnóstico do câncer e tudo o que ela passou depois, existiu ali 25 minutos de uma profunda oração que mudou completamente o curso da história desta jovem e que hoje faz com que ela seja, como seu próprio nome diz, não é? Seja ela também uma luz na igreja, uma luz na vida de tantas pessoas. E eu começo dizendo isso porque muitas vezes, talvez nem 25 minutos, mas 5, 10 minutos, poderia mudar completamente o curso da nossa história, diante de uma situação difícil e da decisão que você precisa tomar. Ainda ontem, no Rosário da Madrugada, nós demos esse testemunho. Um homem armado, que vai até a casa da sua prima, com o intento de matá-la. Foi esse o testemunho que recebemos e que eu proclamei no Rosário da Madrugada, que a Josi nos mandou. Mas entre o intento, a raiva e o ódio de matar esta pessoa e a real execução, o que é que existiu entre uma coisa e outra? Existiu 2 horas de rosário na madrugada, que mudou completamente o desfecho dessa história. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Após 2 horas de rosário, onde a Josi pôde rezar com o exército de São Miguel, rezar na madrugada ali com o Instituto Hesed, de uma grande família de oração, e interceder por aquele senhor que às 4 horas da madrugada bateu a porta da sua casa, aquele homem armado teve o seu coração desarmado na presença do Senhor. E a Josi testemunha e diz: ele expressou palavras de um profundo arrependimento. Seriam 2 vidas desgraçadas. Na verdade, 2 famílias desgraçadas. Então veja, na vida da Chiara existiu ali os 25 minutos que foram decisivos. Eu quero relatar isso para você, porque nós mantemos a nossa liberdade, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo.
Diante desse desemprego que bateu à sua porta, diante desse adultério que você descobriu do seu cônjuge, diante dessa decepção que você viveu aí na igreja com um coordenador, com alguma autoridade, diante de toda e qualquer situação difícil, você permanece livre diante desta situação para se posicionar diante dela. Está aqui ao nosso lado alguém que mesmo segurando o seu filho morto nos braços, permaneceu livre naquela situação, e por isso esta mulher, a nossa mãe, a nossa rainha, a medianeira de todas as graças, ela permanece de pé naquele calvário, embora o seu coração esteja transpassado por 7 espadas de dor. E você pode questionar e dizer: irmã Maria Raquel, mas o que eu posso fazer? Como? Que escolha eu posso fazer diante desta notícia? Ontem eu trazia a história do Gael, esse menino pequenino que caiu da cama, muito pequenino. E ontem recebíamos a notícia de que os médicos declararam que houve uma morte cerebral. E será que essa mãe, diante dessa tragédia, como que essa mãe ainda pode escolher? Escolher o quê, irmã Maria Raquel? Escolher se colocar na presença de Deus e dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Eu estou segurando o meu filho morto nos braços, mas eu continuo acreditando, e eu tenho certeza de que ele ressuscitará. E que diante de mim há um projeto belíssimo de salvação. Só a fé pode nos fazer responder assim. Só que essa mulher que está aqui ao nosso lado, a Santíssima Virgem, é um modelo, é a Virgem orante. Ela está de pé no Calvário, porque é uma mulher orante. Ao contrário dos apóstolos, com exceção de João, que fogem. Porque não foram capazes de vigiar 1 hora com o Senhor na oração. Lembram-se disso? Jesus está no horto e convida então os seus apóstolos, 3 deles, para vigiarem com ele em oração. Mas o que é que os apóstolos fazem? Dormem. Tem muita gente que talvez sucumba diante das provas que virão, porque poderiam estar vigilantes na madrugada, mas preferiram dormir. Aqueles apóstolos, na hora da prova, eles fogem. Esta mulher, porque uma mulher orante, ela permanece de pé. Agora aqueles mesmos homens, depois da experiência da oração no cenáculo com a Virgem Santíssima, onde então acolhem o Espírito Santo, aí sim, porque orantes, tornam-se homens a toda prova, capazes então de até mesmo derramar o seu sangue e dar a vida por Jesus. Porque o seu prêmio, a sua recompensa, a sua herança, a sua melhor parte, não está aqui, está lá. Estão entendendo até aqui? Podemos avançar? Vamos então para o testemunho da Chiara Lute, onde a sua própria mãe nos ajuda a entender aquilo que passa na alma da Chiara. Essa jovem que descobre o câncer aos 17 anos, uma jovem sonhadora, uma jovem cheia de projetos. E aqui, porque eu sei também que tem jovens me acompanhando, esse episódio da vida da Chiara mexe muito com o meu coração. Ela vivia um relacionamento, um namoro, mas ela precisou romper esse namoro. E quando aquele então seu namorado perguntou: mas Chiara, por que você está rompendo comigo? Sabe o que a Chiara falou? Ela disse: olha, porque você me ama mais do que a Deus. Porque você me ama mais do que Deus, e isso eu não posso suportar. Profundo, não? Profundo. Porque as coisas precisam estar ordenadas. O amor a mim não sustentará o nosso relacionamento até o fim. Mas se tu amares a Deus e me amares por causa dele, nós iremos até o fim.
Porque se o nosso relacionamento se sustenta num amor puramente humano, no amor que você tem por mim, na primeira oportunidade em que eu te decepcionar, você não permanecerá aqui. Mas se é o amor de Deus que nos une, quando vierem as decepções, porque sim, elas virão, é apenas questão de tempo, nós permaneceremos juntos no Senhor, porque há um amor maior. Fecha o parêntese. Voltemos para a experiência então da Kiara, do câncer. Era 29 de outubro de 1971 quando a Kiara nasceu. Cresceu banhada pelo carinho, alimentada pela fé dos seus pais. Dá para perceber que Kiara recebeu esta formação cristã, católica, nasceu neste berço. E aqui a importância de ensinarmos para os nossos filhos. Pode ser que ao crescerem eles tomem outras decisões, mas você lançou a semente. Você ensinou, você fez a sua parte, você foi, e não adianta dizer o que fazer, é preciso fazer. Não adianta dizer para o filhinho que precisa ir à missa ao domingo, você precisa ir com ele. Não adianta dizer que ele não pode fazer isso ou aquilo, você precisa ser o exemplo ali na vida dos seus filhos. Uma das coisas que me tocam profundamente, eu faço questão de falar isso. Quando ali fui começando a descobrir que existe um mundo malicioso, e passaram a ideia para mim de que os homens, eles inspiram sempre desconfiança, os homens não são fiéis, os homens estão sempre procurando uma oportunidade de pular a cerca. A partir daquele momento que eu entendi que me foi passado essa mentira, eu comecei a prestar atenção no meu pai, quando eu saía com ele. Nós somos 3 mulheres, 3 filhas lá em casa. Meu pai é um santo, porque ele suportou 4 mulheres, não é? A esposa, mais 3 filhas. Imagina quando era dia de sair para comprar roupa, gente. Meu pai é um santo. E ele ia com a gente. E ficava esperando do lado de fora da loja. 4 mulheres terminarem as compras. E eu comecei a observar o meu pai. Um modelo, uma referência. Disse, mas será que isso é verdade? Será que o meu pai, por ser homem, também é assim, infiel? E eu comecei a observar. Quando eu estava com ele, passava alguma mulher assim na frente. Eu olhava pelo vidro do retrovisor, se estivéssemos no carro, para onde o olho dele se direcionava. Eu comecei a vigiar o meu pai. Quando estávamos na rua, eu ficava observando para onde ele estava olhando. E em todos esses anos de história, eu nunca presenciei um olhar furtivo, um olhar indevido do meu pai para qualquer outra mulher que seja, senão a minha mãe. Nunca. E eu digo isso como filha. Os homens que aqui estão, vocês acham que isso não me marcou profundamente? Eu tive um exemplo de homem dentro de casa. Isso foi decisivo para a minha vida e a vida das minhas irmãs. Como costumamos dizer, a nossa referência é alta. Quando chegou a hora de escolhermos um esposo para as nossas vidas, nós tínhamos uma referência muito alta dentro de casa e não iríamos admitir nada menos do que aquilo, o testemunho que tínhamos tido ali dentro de casa. Eu estou dizendo isso porque pai e mãe, os filhos estão atentos muito mais do que ao que vocês dizem, ao que vocês fazem. Ao que vocês fazem. Eu aprendi com os meus pais que uma vida precisa ser doada. Isso eu não aprendi nos livros, não. Eu aprendi olhando para os meus pais. Trabalhavam de segunda a sexta. Segunda a sábado pela manhã, e para poder pagar uma escola no sábado à tarde, eles subiam a serra para vender de porta em porta. Eu aprendi com eles uma vida sacrificada e doada. Os livros, a escola não me ensinou isso não, mas foi dentro de casa que eu aprendi. Que uma família ela cresce unida. Foi dentro de casa que eu aprendi que precisávamos rezar o terço ali. Que era preciso reunir a família para rezar o terço, por mais trabalhos que nós tivéssemos. Nessa madrugada eu lembrava quantas vezes no meio do terço,
o meu pai de cansaço estava dormindo e a gente precisava acordá-lo. Pai, é a sua vez de rezar Ave Maria. Mas ele rezava. Não tinha programado falar nada disso, mas acredito que o Espírito Santo deseja comunicar isso nesta manhã. Voltemos a Kiara. E certo dia, jogando tênis, Kiara gostava de esporte, era muito alegre. Ela sentiu uma dor muito forte nas costas. E mais tarde foi diagnosticado um sarcoma osteogênico com metástase, ou seja, um câncer grave num grau muito avançado, metástase. E no dia 14 de março de 89, Kiara chega ao hospital para o seu primeiro dia de quimioterapia. Kiara tem ali por volta de 18 anos. E a sua mãe Teresa relata que sabia que naquele dia Kiara entenderia a gravidade da sua doença. Quando Kiara vê a placa oncologia, sente um baque no coração. E assim que passa o limiar da porta, a angústia aumenta mais ainda, quando olha à sua volta e vê muitas outras meninas com aspecto frágil, sem os cabelos. E no momento seguinte, Kiara entende definitivamente e pode finalmente tomar consciência do que Deus está lhe pedindo, ela com apenas 18 anos. E ao final da quimioterapia, Teresa, sua mãe, ao avistá-la surgindo na alameda da casa, viu avançar lentamente na frente do pai, encapotada com a jaqueta verde, com as mãos no bolso, um rosto preocupado, um olhar baixo. E assim que a porta se abre, Teresa se aproxima da filha com toda a doçura para lhe perguntar como tinha sido. Mas Kiara, sem nem olhar para ela, diz: mãe, não fale agora. Não fale. Não acrescenta mais nada, joga-se no pequeno sofá-cama da sala, sem sequer tirar o casaco. Teresa queria ao menos ajudá-la a desabafar um pouco, a angústia, aquilo que estava dentro dela, mas Kiara, ainda mais categórica, diz: mamãe, agora não. Agora não. Há diversas maneiras de reagirmos a um drama. Nós podemos nos desesperar, nós podemos nos fecharmos como uma ostra em nós mesmos. Eu conheço pessoas que ao descobrirem um câncer, se tornaram profundamente amargas e morreram assim, amargas. Não queriam receber nenhuma visita, não queria que ninguém falasse, ficaram fechadas dentro de um quarto escuro. Muito pior do que aquele câncer que atingiu um corpo, foi um câncer que foi devorando a alma desta pessoa. Eu conheci, é terrível. E terrível foi a morte desta pessoa. A pessoa pode continuar se perguntando por quê. Ela pode ficar furiosa, ela pode se revoltar com Deus, com seu destino. Outro dia alguém me contava que no período da pandemia o esposo adoeceu, foi infectado pelo vírus e precisou ser internado, entubado, e o estado se agravou. E essa pessoa que não tinha nenhuma experiência de fé, mas naquele momento de desespero, ela começou a ir à igreja todos os dias, participar da missa todos os dias, rezar todos os textos que ensinavam. E quando tão logo o esposo faleceu, a sua revolta foi total. Ela de novo não quis saber mais de igreja, não quis saber mais de Deus, não quis saber de nada. Porque não tem a experiência de Deus. Lhe faltava essa experiência de Deus, que Deus cura sempre. No exército nós costumamos dizer o seguinte: se Deus não curar para essa terra, Ele vai curar para o céu, amém? Se Deus não curar para essa terra, Ele vai curar para o céu. Mas essa oração, ela não fica perdida. Essa oração, ela não fica sem resposta. E quantas pessoas no exército de São Miguel nós já vimos curados para o céu. Pessoas que ali no momento, no instante final, pediram a confissão, que beijaram o crucifixo, que se revestiram do escapulário, que choraram os seus pecados ali no leito de morte nos instantes finais, porque a oração não fica sem uma resposta.
Quando Deus não cura para a terra, Ele vai curar para o céu. Então Kiara estava ali, e como sempre, ela precisou de um pouco de tempo, e com toda probabilidade, esse foi o momento mais difícil da sua vida, porque ela estava diante de uma escolha que ela não podia prorrogar, uma escolha que era irrevogável. E se sua vida fosse um filme, aquele momento era o clímax, aquele momento era o seu Getsêmani, como disse posteriormente os teólogos da causa de sua beatificação. Aqueles minutos foi o Getsêmani de Kiara. Ninguém pode dizer com exatidão o que aconteceu naqueles 25 minutos de solidão, nem a sua mãe Teresa, que assistiu a tudo aquilo impotente. Mas podemos imaginar o recrudescimento de uma batalha silenciosa dentro dela. O medo da morte, o repentino esmigalhar dos seus projetos. Kiara estava num buraco negro. E qual a força que ajudou a arrombar a fechadura daquele absurdo para poder voltar a abraçar aquele que há muito ela havia escolhido como esposo, Jesus abandonado? Nós sabemos sim. O que tirou Kiara daquele buraco escuro, a força que fez com que Kiara arrombasse aquela fechadura do absurdo e voltasse a abraçar ao seu esposo Jesus, foi sem dúvida a força e o poder da oração. E o certo é que ao final daqueles 25 minutos terríveis, Teresa ouviu uma voz chamá-la, dizendo: agora você pode falar, mamãe. E olhando nos olhos da sua filha, percebeu que ela havia sido transformada naqueles 25 minutos. A ponto de Kiara então sair daquele momento e dizer: mãe, se Jesus quer, eu também quero. Vamos aplaudir isso? Se Jesus quer, eu também quero. E o coração então de Kiara pacificado. Mas perceba o que houve entre essa Kiara que volta com mão nos bolsos, sem querer falar com ninguém, e essa Kiara que depois sai sorrindo e diz: pode falar, mamãe. Foram 25 minutos de oração. Ela precisava falar com Deus. Tem momentos na vida, nós procuramos desabafar com muitas pessoas. E é importante que nós desabafemos. Nós temos necessidade de terapias e muitas vezes é necessário a terapia. Só que existe uma diferença com a palavra de Deus. Porque quando Deus fala, Ele não está apenas aconselhando. Quando Deus fala, Ele não está apenas orientando. Quando Deus fala, Ele não está apenas dizendo para você que existe uma saída possível. Quando Deus fala, Ele realiza. A palavra de Deus tem um poder de fazer o que a palavra de nenhuma outra pessoa pode fazer. Nenhum médico, nenhum terapeuta, nenhum amigo, nenhum conselheiro. A palavra de Deus tem um poder de fazer algo que nenhuma outra palavra pode, que é realizar aquilo que Deus fala. Quando Deus fala, a libertação acontece. Quando Deus fala, a cura acontece. Deus falou e tudo foi feito. Não é assim que a Bíblia nos revela? Deus disse: faça-se, e tudo se fez. Quando Deus proclama então sobre a sua vida, isso é realizado. E por isso que nós precisamos então fechar a porta do quarto e talvez como Kiara, viver os nossos 25 minutos com Deus antes de tomarmos aquela decisão, se saímos ou não de casa, se abandonamos ou não a nossa família, se desistimos ou não do nosso matrimônio, se voltamos ou não as costas para o Senhor, se rejeitamos ou não aquela cruz que bate à nossa porta. É preciso que existam 25 minutos, ou 10, ou 5. Quantos males seriam evitados? Quantas famílias hoje ainda estariam inteiras?
Quantas vidas teriam sido salvas se antes de puxar aquele gatilho, se antes de se lançar com aquela corda, se antes de se precipitar daquele prédio, tivesse ali existido 5 minutos de oração, 5 minutos de conversa com Deus, 5 minutos de olho no olho. Porque o Espírito Santo nos convence da verdade e nos liberta das ilusões de Satanás. Enquanto o espírito de trevas está aqui dizendo: vá embora de casa, isso que estão fazendo com você não é justo, você poderia estar tendo uma vida muito diferente, vá cuidar do seu corpo, vá cuidar das suas vontades, vá fazer o que você quiser, vá ser feliz e desista do seu matrimônio, desista da sua casa, desista da sua família. Existe um espírito aqui, um ser de luz, o Espírito Santo, que vem e revela e diz: persevera, vai valer a pena. Aguenta firme. Não caia nessa sedução, a sedução da serpente infernal, que está prometendo aqui terra e inferno para você, e no final não vai poder lhe oferecer senão esse inferno, porque ela não tem aptidão para fazer ninguém feliz. Ela já é desgraçada desde o início e vai desgraçando todos aqueles que se abrem ao diálogo com ela. Foi o mal da vida de Eva. É conversar com Deus. E as pessoas podem dizer: mas irmã Maria Raquel, por que eu vou rezar? Se Deus já sabe o que eu preciso, se Deus já sabe o que eu vou pedir na minha oração. Pois é, você vai rezar porque exatamente você não sabe o que Deus vai te pedir. Nós rezamos não é para que Deus faça a nossa vontade, nós rezamos é para que nós façamos a vontade de Deus. É isso. Mas se não há oração, nós não conseguimos conformar a nossa vida à vontade de Deus. Eu passei 3 anos rezando. Gente, foram 3 anos rezando. Não foi 30 de Santa Mônica, né? Foi só 3. Mas meu coração era tão duro que eu precisei rezar 3 anos para poder acolher o chamado de Deus para a minha vida. Foram 3 anos de briga com o Senhor. Foram 3 anos de entrando naquele quarto e fechando a porta e dizendo: vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. Foram 3 anos para poder conformar a minha vida à vontade de Deus. E que desgraça teria sido se eu tivesse me fechado. Onde eu estaria? Onde? O que eu estaria fazendo? Eu tenho medo de pensar nisso. Eu não quero pensar. Porque quando conformamos a nossa vida à vontade de Deus, como ela, nosso modelo, nossa rainha, dela se diz feliz, ela é bem-aventurada, nós somos felizes, nós somos então bem-aventurados. Quando conformamos a nossa vida à vontade de Deus. Mas só é possível fazer essa experiência quando existe oração. Jesus também isso nos consola, porque até Jesus, diante do plano de Deus, ele vai suar sangue. Diante do plano de Deus, ele vai estremecer. Mas por isso ele se recolhe em oração. E então, diante da presença do Senhor, ele vai então poder dizer: Pai, seja feito conforme a tua vontade. Se possível, afasta de mim este cálice. Se possível, não leva o meu filho agora. Meu filho que está com esse câncer, se possível, Pai, deixa-o aqui mais um tempo comigo. Se possível, Pai, você pode colocar os dramas da sua vida. Contudo, Pai, seja feito conforme a tua vontade. Porque eu sei, eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para cada um de nós. Eu confio em Ti. Mas se não há experiência da oração, nós vamos começar a fazer do nosso jeito. E do nosso jeito é muito sofrimento. É muita cabeçada, é muito murro em ponta de faca, porque não temos o poder de realizar, porque não conseguimos o impossível. Essa é a primeira partilha que eu quero trazer para vocês, mas agora nós vamos ao Evangelho. Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos do 21 ao 28. E aqui nós nos encontramos, Mateus 15, 21 a 28.
Aqui nós estamos diante de uma mãe muito aflita, porque a sua filha está possessa. A sua filha está sendo atormentada por um espírito mau. É isso que diz a palavra, está cruelmente atormentada por um demônio. Padre Roberto, bem-vindo, sacerdote exorcista. Nos nossos encontros recentes, ele tem dito, irmã Maria Raquel, a quantidade de jovens que estão contaminados espiritualmente. E mais do que isso, a quantidade de crianças que estão contaminadas espiritualmente. Estão sofrendo, estão sendo atormentadas, ouvindo vozes, pesadelos noturnos, sofrendo com infestações, obsessões, ou até mesmo o caso mais extraordinário de possessão, e que muitas vezes está entrando através das séries, das músicas, de tantas outras realidades que estão ali na internet, elas estão consumindo de maneira desenfreada. Essa mãe está assim, aflita, porque a sua filha está atormentada por um demônio. Eu me lembro do testemunho de uma mãe que educou, criou seu filho, mas de repente esse menino começou, adolescente, começou a chegar com as ideias estranhas. Porque mãe percebe com o olhar, né? Mãe, filho não precisa dizer nada. Começou a apresentar um comportamento estranho em casa, um andar diferente, umas expressões diferentes. E ela disse, tem alguma coisa aqui. Esse não é o meu filho. Esse não é o meu filho. E essa mãe conseguiu ver as conversas no celular do filho. E tem que ver mesmo, tem isso na história de privacidade com celular de filho não, gente. Não caiam nessa história não. É para ver mesmo, viu? Se filho coloca celular, se filho coloca senha no celular e não deixa que você veja, tira o celular dele, a conversa está resolvida. Você não tem celular. Se filho tranca a porta do quarto e diz que você não entra, retire a chave. Porque o seu acesso nesse quarto é livre. A casa é sua. Não caiam nisso. Os jovens estão sendo formados e treinados. Os jovens estão sendo formados e treinados nos quartéis generais de Satanás para se revoltarem contra vocês, contra os pais. Para chegarem ao absurdo, inclusive, se for preciso, tirar a vida. Porque nós temos visto casos e casos. E se vocês baixarem a guarda, esses jovens, eles estão com a vida desgraçadas. Eles só têm vocês por eles. Vocês precisam cuidar desses jovens. Nós precisamos cuidar dos nossos jovens. Eles são vulneráveis. Eles são frágeis. Nós temos o dever e a missão de cuidar, de colocarmos o limite, de sermos autoridade na vida deles. Porque se você não for autoridade na vida deles, alguém vai fazer esse papel. E alguém que não tem amor por eles, alguém que só quer manipular e usá-los, utilizá-los e jogá-los fora. Coloque o jovem no lugar dele dentro de casa. Isso foi uma das coisas tão belas que os meus pais também fizeram conosco. Quando nós queríamos elevar a voz um pouco, imediatamente minha mãe dizia, ei, baixa a sua voz, porque enquanto você estiver aqui dentro dessa casa, as regras quem estabelece sou eu. Obrigada, minha mãe. Lá atrás eu não soube agradecer. Hoje eu agradeço. E eu sei que um dia esses jovens e esses filhos agradecerão a vocês. Por não terem desistido deles. Por não terem deixado-os à mercê desses ensinamentos que estão querendo desgraçar a vida deles. Lembrando sempre que a autoridade é serviço. Se você ama, se você serve, foi você que limpou, não é? Tantas vezes, a bundinha dele ali suja. Foi você que acordou na madrugada para dar o remédio da febre. É você que rala todos os dias para poder colocar a comida e dar o sustento em casa. É você que está ali atento para conversar, acolher e abraçar. Então é você também que tem que impor os limites, não é outra pessoa. Autoridade é serviço. Então essa mulher, ela está atormentada porque a sua filha está... Ela está aflita porque a sua filha está atormentada por um demônio. Vamos à palavra. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. E eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim.
A minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Primeira coisa que eu quero aqui chamar a atenção na lição desta palavra. Veja, ela reconhece o senhorio de Jesus. Embora uma mulher pagã, mas alcançada ali pelo dom da fé, ela se aproxima e diz: Senhor, filho de Davi, reconheço que tu és Senhor e que tu és o Messias. Tu és da linhagem de Davi, tu és filho de Davi, tu és o Messias, Senhor, filho de Davi. Ela reconhece o senhorio, a autoridade. Interessante, ela sabe que sozinha, que ela mesma, ela não pode resolver essa situação. Ela precisa de alguém muito maior, superior, que resolva esse problema do seu filho, da sua filha. Ela recorre então ao Senhor. Ela sabe que ela não consegue libertar aquele filho. Quantos pais e mães que aqui estão, talvez estejam tentando a libertação desse filho por vias erradas. Sim, talvez você tenha que fazer tudo o que você está fazendo, procurando o psicólogo, procurando o médico, procurando aquilo, mas você não está fazendo o principal. Que é apresentando e colocando esse jovem diante do Senhor. Porque só o Senhor pode libertar. E aí eu me recordei a experiência da mãe no exército de São Miguel. Ela olhou para aquele filho e disse: espera aí, esse filho não é o meu filho. E gente, ela viu as conversas do celular. E ela se deparou ali com a realidade que partiu o coração dela. O que ela desconfiava, de fato estava acontecendo. O envolvimento com pessoas indevidas e coisas mais que, por razões que vocês sabem, hoje eu não posso mais mencionar aqui na TV. Mas vocês entenderam. Vai contra o projeto de Deus, que disse que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E o que passar disso não vem de Deus, não é projeto dele. Sigamos. Ela descobriu e diante disso então ela parou aqueles 25 minutos da Kiara e disse: o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E ela decidiu entrar no combate da oração. Acordar para rezar, fazer as novenas, rosário, terço, água benta, medalha milagrosa, o uso dos sacramentais, e entrou. Começou a novena milagrosa de Pompeia. E parece que quanto ela mais rezava, ela disse: parece que o inimigo ficava esfregando na minha cara que ele estava vencendo. Mas eu disse: eu não vou desistir. E emendava uma novena de Pompeia com outra novena de Pompeia. E foi rezando no combate da oração, aspergia o quarto dele com água benta, espalhava medalha milagrosa na mochila da escola. E foi. Até que um dia, esse jovem chega em casa e diz: mãe, eu trouxe alguém para te apresentar. O coração dela gelou, né? Mas filho, quem? A minha namorada. E ela dizia: não só ganhei o meu filho de volta, mas uma filha. Uma menina de Deus que está levando o meu filho agora para a missa nos finais de semana, aos domingos. Que reza com ele. Conseguem entender o que a oração realiza no combate da oração? Esse jovem, esse filho foi salvo. E é o que essa mãe está dizendo aqui nesta palavra. A minha filha está sendo atormentada por um demônio. Só o Senhor pode libertá-la disso. Só que tem um detalhe. Jesus não respondeu palavra alguma, diz o Evangelho. Tem dia que parece que a gente fala, mas parece que Deus resolveu ficar em silêncio, né? Só que aí essa mulher desistiu? Não. A palavra diz que até os seus discípulos vieram a Jesus e disseram com insistência: despede essa mulher, porque ela fica perseguindo a gente com seus gritos. E para completar, Jesus ainda respondeu assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eu não vim para esta mulher pagã, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher
veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Ela já tinha reconhecido o senhorio dele, mas agora ela se prostra em adoração. Ela não se deixa vencer, ela não se deixa abater, nem diante daquela palavra. Para nós, até mesmo soa um tanto quanto ríspido da parte de Jesus, mas ela não se deixa abater. Depois nós vamos entender porque Jesus falou assim. Não foi por rispidez em absoluto. A mulher disse: Senhor, ajuda-me. E Jesus disse: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Pronto. Ele já não tinha considerado o que ela tinha dito. Não respondeu nada, deixou ela falando só. Depois disse que não veio para ela, que ela era uma pagã. E para completar ainda chamou de cachorrinho. Imagina. Porque os judeus consideravam os pagãos, não é, cachorros, cães, porque eles comiam as carnes, a carne, tomavam sangue que sacrificavam ali aos ídolos e ficavam raivosos, eles diziam. Então chamavam de cães. E você acha que diante disso essa mulher desistiu? Ela disse: certamente, Senhor. Ela disse: é verdade, o Senhor está certo. De fato, nós somos cachorrinhos. De fato, nós estamos errados. Porque o nosso povo sacrifica aos ídolos. O Senhor está certo, eu reconheço. Mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Segunda coisa na oração. A primeira, reconhecer o senhorio de Jesus. Mas a segunda, a humildade. Essa mulher nos dá uma lição de uma profunda humildade. E o Catecismo da Igreja Católica, número 2559, diz o seguinte: a humildade é o fundamento da oração. A humildade é o fundamento da oração. A humildade é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração. A humildade, eu vou repetir, é a disposição necessária para receber gratuitamente o dom da oração, porque o homem é um mendigo de Deus. O que é que a palavra diz? Ele resiste ao soberbo, mas ele concede a graça ao coração humilde. Nós precisamos ir para a oração com o coração profundamente humilde diante do Senhor. E porque essa mulher reconhece o senhorio de Jesus, porque essa mulher adora o Senhor, porque essa mulher é profundamente humilde então na presença dEle, assim encerra-se a passagem. Disse-lhe então Jesus: mulher, grande é a tua fé, seja-te feito como desejas. E na mesma hora, a sua filha ficou curada. Ela alcançou a graça que ela tanto necessitava. E claro, percebemos então, Jesus conhecia o coração daquela mulher, por isso que ele deixou, por isso que ele chegou tão longe, porque na verdade ele queria que aquela mulher fosse um testemunho para nós hoje. Jesus conhecia o coração daquela mulher e o quanto ele desejava curar aquela filha e libertar aquela filha, porque foi para isso que ele veio. Mas era preciso que aqueles apóstolos, era preciso que essa multidão hoje aqui pudesse então beber desse testemunho e entender como é que nós devemos ir até o Senhor. Mulher, grande é a tua fé, a tua filha seja feito como desejas. E na mesma hora a sua filha ficou curada. É grandiosa essa palavra. Uma fé viva. É preciso então uma fé viva, e a fé é fruto da oração. Vocês não verão o desenvolvimento da fé em vocês se vocês não cultivam com a vida de oração. E quem diz isso? Santa Teresa de Calcutá atesta. Ela diz: o silêncio produz oração, a oração produz fé, a fé produz amor. Não há de se falar em amor se ele não for resultado de uma fé. Só há de se falar em amor no sentido cristão quando ele é produto de uma fé genuína. Caso contrário, nós não estamos falando de amor segundo o Evangelho ou segundo a verdade que Cristo pregou, que é o amor que o mundo está pregando por aí afora e justificando as piores aberrações. Só podemos falar de amor quando existe ali na base uma fé.
Teresa de Calcutá vai dizendo: o fruto da fé é o amor, e o fruto do amor é o serviço. Então, a fé, a humildade, a perseverança. Essa mulher foi perseverante. Nós precisamos de uma oração perseverante. Eu rezei ali 3 anos, Santa Mônica reza ali 30 anos pela conversão do seu filho. Você está rezando há quantos anos pela restauração do seu matrimônio, pela libertação e conversão dessas pessoas? Eu não sei, mas o que nós aprendemos é que a fé precisa ser perseverante. Que a oração, que nós precisamos então de uma oração, melhor dizendo, uma oração que persevera. Uma oração perseverante, então uma oração humilde, perseverante, uma oração cheia de fé. E tem mais uma coisa. Nós vivemos há pouco tempo a experiência do cerco de Jericó. E é bonito, é muito bonito quando nós vemos a obediência daqueles homens. Gente, poxa, por que Deus não derruba aquela muralha de qualquer outro jeito? Por que Ele quer que a gente fique ali durante 6, 7 dias dando voltas? Por que Ele não simplesmente derrubou aquela muralha de outro jeito? Quando chegar no céu, você pergunta para Ele. Eu não sei. Por que o Senhor não salva, não redime a humanidade de outro jeito? Por que Ele quis redimir, dando a vida dEle na cruz? Não sei, chegar no céu, você pergunta para Ele. Mas Deus dispõe, e a palavra diz: ao homem cabe propor, mas é Deus que dispõe. E nós precisamos entrar com a obediência da fé. Deus falou, e porque Ele falou, vai lá e faz. Porque se Ele falou, então vai dar certo, é desse jeito, não tenha medo, vai. É como Santa Rita de Cássia, quando entra no mosteiro então, e é submetida à prova, e aquela superiora manda ela plantar um galho seco. E ela, porque vive a obediência, vai lá e planta o galho seco morto. E o que é que acontece com aquele galho? Ele vive. Se Deus está te mandando plantar galho seco, vai lá e planta, porque ele reviverá, porque foi Deus que mandou. Eu me lembro sempre da experiência do sírio Naamã. Está lá, se não me engano, no livro dos reis, eu me confundo. Mas a experiência do sírio Naamã, quando ele está coberto de lepra e é enviado ao homem de Deus, e o profeta de Deus diz: vai lá então no Jordão e se banha 7 vezes. E o sírio fica irritado, Naamã fica irado com aquilo. Como é? Eu saio da minha nação para vir até aqui, para você mandar eu me banhar num rio e eu vou ficar curado? E o Naamã já está indo embora, quando um servo, por graça de Deus, chega e diz: Naamã, se ele tivesse te pedindo uma coisa difícil, vá lá. Mas ele está te pedindo uma coisa tão simples. Acorda na madrugada para rezar o rosário. Acorda na madrugada, reza o rosário. Se ele tivesse te pedindo uma coisa difícil, mas ele está te pedindo uma coisa simples. E tem pessoas que vão dizer: poxa, mas não podia ser só uma Ave Maria que é rápida? Porque tem gente que o tempo é contado para Deus, por causa de muitas atividades. Bom, mais uma coisa para a gente perguntar quando chegar no céu. Quando Nossa Senhora aparece aos pastorinhos, ela pede o terço. Ela podia ter pedido só uma Ave Maria, mas ela disse: é o terço todo mesmo para parar a guerra. Chegar no céu, a gente pergunta: por que ela não pediu só uma Ave Maria, que ia ser mais fácil? E tem pessoas por aí que ainda vão dizer: não, mas eu sou um pai de família, eu não tenho como acordar na madrugada para rezar um rosário porque eu sou um pai de família. Peraí. Se o rosário não cabe na sua dinâmica por causa de tantas situações, é uma coisa, e eu respeito demais quantas pessoas plantonistas, vigilantes, enfim, até mesmo limitações de saúde. Mas não vai dizer que é porque você é um pai de família, porque ao dizer isso você está dizendo que uma multidão de pais de famílias que estão acordando na madrugada para rezar um rosário são irresponsáveis. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque como pai de família você pode não conseguir colocar na sua rotina de 4 às 6 um rosário. Mas quantas vezes você consegue colocar na sua rotina um jogo de futebol de 2 horas de duração? Quantas vezes você consegue colocar na sua rotina 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de exercício físico para estar puxando peso, puxando barra? Quantas horas você coloca por necessidade?
2 horas você passa no WhatsApp resolvendo problemas de negócio. 2, 3 horas você gasta num jantar de negócios. Não estou criticando nenhuma dessas coisas, mas não venha dizer que você não vai acordar na madrugada porque você é um pai de família. Entendem? Inclusive eu já vi muitas famílias sendo transformadas porque um pai de família acordou para rezar na madrugada. Como outro dia uma família que estava para ser destruída. E essa família foi salva por causa da experiência de uma mãe de família que acorda para rezar na madrugada. Inclusive muitos pais e mães de família vão testemunhar que o horário para eles é um horário perfeito, porque a casa está silenciosa, porque o WhatsApp ainda não começou a disparar, porque o trabalho ainda na empresa não começou. E o que é preciso? Ajustar a hora de dormir. E quando consegue ajustar a hora de dormir, dá certo. Vão ter pessoas que não vão conseguir. Perfeito. Perfeito, cada um é uma dinâmica. Mas o nosso corpo tem as suas necessidades, nossa alma também tem. E se você faz 5 minutos de atividade física no dia, o resultado no seu corpo é 1. Mas se você faz 2 horas de exercício, o resultado no seu corpo é outro. Por que não aplicamos essa lógica também no mundo espiritual, nas nossas almas? Se você tem 5 minutos para dar a Deus, dê os seus 5 minutos. Com alegria. Mas se você pode dar as 2 horas, seja de um rosário, de uma oração pessoal, da missa que você vai, dê. E tenha certeza que o resultado também será um grande resultado. Não se trata só de quantidade de tempo, mas de qualidade de tempo. Também é preciso estar na oração com o coração inteiro. Eu tinha muitas outras coisas para partilhar com os senhores, mas o nosso tempo vai esgotando. E vamos rezar com esta palavra. Vamos adorar? Adorar. É isso que nós queremos encerrar aqui hoje. Esse nosso momento de partilha. Eu acredito que esse momento foi muito importante para mim. Eu agradeço a Deus, porque antes de pregar para vocês, o Senhor me comunica. Eu acredito que foi importante para vocês também, sim ou não? Que possamos então viver nesse combate da oração. Eu queria convidar então a nossa irmã Maria Joana para rezar com a gente aqui. E juntos nós vamos declarando isso, dizer: eu me decido hoje a adorar o Senhor, a rezar. Em meio ao caos, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio à agitação deste mundo, eu vou adorar o meu Senhor. Eu permanecerei adorando o meu Deus. Eu quero sair deste acampamento aqui, com essa certeza no coração, que eu vou adorar o Senhor em meio às dores, em meio às dificuldades, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Eu vou adorar. Reza com a gente, canta. Adorar em meio à dor. Adorar. Adorar em meio ao caos. Adorar em meio à luta. Te adorar. Adorar em meio à dor. Reza família, adorar. Adorar em meio ao caos. Adorar em meio à luta. Te adorar. Vou te adorar. Vou te adorar. Feche os teus olhos, eleva as suas mãos. Sem me cansar, vou te louvar. Elevo o meu coração. Elevo a minha voz. Elevo a minha voz. Elevo o meu amor. Elevo o meu amor. Confio em ti. Elevo o meu coração. Elevo a minha voz. Elevo a minha voz. Elevo o meu amor. Elevo o meu amor. Confio em ti. Vou te adorar. Vai declarando isso. Vou te adorar. Vou te adorar. Sem me cansar, vou te louvar. Elevo o meu coração. Elevo a minha voz. Elevo o meu amor. Confio em ti. Eleva o teu coração, eleva a tua oração. Coloca diante de Jesus
todas as tuas lutas. E diz: Jesus, diante desta luta, eu vou perseverar contigo. Eu vou continuar a te adorar. Ou eu vou começar a te louvar e te louvar em meio à dor. Louvar quando tudo está bom é muito fácil. Louvar em meio à dor, só louva aquele que confia, aquele que acredita. Por isso, Jesus, vou te adorar em meio à dor, adorar em meio ao caos, adorar em meio à incompreensão, adorar em meio ao fracasso, adorar em meio à dor, adorar em meio ao caos, adorar em meio à luta, te adorar, adorar em meio à dor, adorar em meio ao caos, adorar em meio à luta, te adorar, vou te adorar, vou te adorar, sem me cansar, vou te louvar, elevo meu coração, elevo a minha voz, elevo o meu amor, confio em ti, vou te adorar, vou te adorar, sem me cansar, vou te louvar, elevo o meu coração, elevo a minha voz, elevo o meu amor, confio em ti. Amém, Jesus. Agradece ao Senhor, porque muitos que estão dando um passo a mais neste acampamento, um passo a mais na fé, que estão se abrindo a essa maturidade espiritual, que estão entendendo que é preciso ter vida de oração, que é preciso se comprometer na oração. Obrigada, Jesus, porque a oração é um diálogo contigo, porque a oração é um trato de amizade com aquele que sabemos que nos ama, como diz Santa Teresa, porque a oração é um olhar lançado ao céu, como diz Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu estou descobrindo então e me comprometendo a ter uma vida então de oração, uma vida de encontro contigo constante. Porque não adianta vir para o acampamento sexta, sábado e domingo e na segunda-feira não encontrar contigo, Jesus, na oração. Na terça-feira te deixar esperando na oração. Não, Jesus, eu compreendi e eu te peço a graça de todos os dias poder te encontrar. Eu te peço a graça de dar passos concretos, de estar sempre contigo, Jesus, de ter vida de oração, disciplina na minha vida de oração. E eu tenho certeza que eu tocarei o impossível. Obrigada, Jesus. Vai agradecendo o Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Instituto Hesed vai encerrando a sua participação no acampamento, no combate da oração, mas encontramos vocês no nosso canal do Instituto Hesed no YouTube, tá bom? Inclusive amanhã, no Rosário, às 4 horas da madrugada. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, comunidade Canção Nova.